Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância e o procedimento para se realizar sustentações orais nos tribunais de justiça. Como vocês podem ver, eu estou usando hoje aqui a beca, que é um paramento obrigatório, pelo menos nos tribunais que eu conheço. Entre eles o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o STJ e o STF. Alguns, o paramento ele não é obrigatório, então verifique antes o regimento interno do tribunal para saber a necessidade de se adquirir ou se este tribunal possui à disposição para empréstimo o paramento necessário, no caso a beca. Pois bem, hoje essa explanação ela tem mais interesse aos meus colegas advogados, especialmente aqueles que estão começando na carreira, e vai aqui hoje uma dica valiosíssima. Eu espero que você aproveite, faça bom uso e coloque em prática. Pois bem, o novo Código de Processo Civil, ele previu que é possível a sustentação oral em diversas hipóteses. De forma complementar e obediente ao Código de Processo Civil, o regimento dos tribunais de justiça, eles também relacionam os tipos de recursos em que será permitida a sustentação oral. De modo geral, de forma mais abrangente, nós vamos tratar de dois recursos que são comuns, que admitem a sustentação oral em qualquer tribunal do país, porque é uma previsão contida no Código de Processo Civil e nenhum regimento pode baixar norma alguma que contrarie esse dispositivo processual. A apelação é um dos recursos em que há a previsão legal para que o advogado, se quiser, faça a sustentação oral. O habeas corpus também é um outro tipo de recurso bastante utilizado na área criminal, que permite a sustentação oral. Mas o que é a sustentação oral? A sustentação oral, ela é uma possibilidade que nós advogados temos de nos prostarmos diante da turma julgadora e, antes de ter o voto proferido pelo relator, possamos expor verbalmente as razões pela qual queremos que o nosso recurso, que o nosso mandamos, no caso do habeas corpus, seja provido ou tenhamos uma ordem de habeas corpus concedida, por exemplo. Normalmente, quando você faz a sustentação oral, por vezes, o desembargador, relator, já está com o acórdão pronto. Ele já está com o voto pronto. Mas não é o próprio relator que nos interessa. Quem nos interessa são os dois demais julgadores, porque eles podem se convencer das razões que estão sendo expostas verbalmente e, eventualmente, pedirem vistas do processo para proferirem um voto de acordo com aquela exposição que foi apresentada durante a sustentação oral. Ou seja, normalmente os segundos e terceiros julgadores, eles não têm acesso à matéria, ao processo, antes daquela sessão de julgamento. Eles só vão ter acesso ao conteúdo no momento em que a turma se reúne para julgar o recurso. E normalmente o relator, ele lê o voto dele e os dois demais acompanham. Isso é comum. É o que acontece em 99% dos casos. Salvo um ou outro recurso por outras razões, notoriedade pública, clamor social, etc., é que os demais desembargadores já têm acesso por algum outro evento
e profiram votos independentes daquilo do que foi proferido pelo relator. Mas na maioria das vezes, ele só tem acesso à matéria, ao conteúdo do processo no momento em que está sendo julgado. Pois bem, este é o fio da meada, ou seja, você fazer uma sustentação oral que convença os dois demais desembargadores que você tem razão. É o momento em que você vai alegar e pontuar as nulidades processuais, os fatos que ocorreram e que ficaram provados no processo, vai indicar as folhas e vai fazer as suas conclusões, sempre de maneira sucinta. Normalmente as sustentações orais não são mais do que 15 minutos. Há regimentos que reduzem esse tempo para 10 minutos. Então precisa ser sucinto, uma pincelada rápida sobre os principais pontos, apresentar a questão de forma enfática, concisa e com bastante propriedade para que você, dentro daquele pouco tempo, possa convencer, se não todos, pelo menos um dos julgadores a pedir vista do seu processo. Essa conduta, eu tenho por base, os meus processos elevam em mais de 50% as possibilidades de êxito quando do julgamento de um recurso ou de um habeas corpus, por exemplo. Então, não podemos deixar passar em branco essa possibilidade. Mas como que faço para fazer a sustentação oral? Como que é o procedimento? Via de regra, quando você, por exemplo, interpõe uma apelação, assim que o processo é distribuído no tribunal, você tem, vou tirar por base o Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim que o processo ele é distribuído em segunda instância, você tem, pelo regimento interno do Tribunal de Justiça, 5 dias para manifestar oposição ao julgamento virtual. Ou seja, você não quer que o seu processo seja julgado diretamente no gabinete de cada um dos desembargadores. Você quer que o seu processo vá para uma sessão de julgamento onde os 3 desembargadores se reunirão e julgarão o teu recurso ali. Porque é neste momento que você vai ter a oportunidade de sustentar oralmente. Então você precisa, a priori, assim que o seu recurso for distribuído em segunda instância, manifestar uma petiçãozinha simples, fulano de tal, devidamente qualificado, vem manifestar oposição ao julgamento virtual. Pronto, feito isso, o seu processo ele vai ser julgado numa data que vai ter a publicação deste ato. Previamente, ele vai ser designado dia e hora, e no dia e hora você vai até o Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento, e novamente você se inscreve, antes do começo da sessão, você se inscreve, tá? Geralmente eles deixam um formuláriozinho, uns ticketzinhos, você preenche com o número do processo, o nome do advogado, e se você só quer a preferência no julgamento, ou se você quer sustentar oralmente. Se você declarar que quer a preferência, o seu processo vai ser julgado naquele dia preferencialmente, mas você não vai poder fazer sustentação oral. Você precisa declarar naquele papelzinho lá na hora da sessão que você quer fazer sustentação oral. Pois bem, cada recurso recebe um número de pauta e você entra para a sala de julgamento e ali vão ser julgados vários processos. E na hora que falar pauta número tal, você vai ter a palavra e você vai subir na tribuna e você vai dispor do tempo regimental para falar sobre o seu processo. E por que você quer que ele seja julgado de acordo com a tese que foi apresentada. Pois bem, paralelamente a isso tudo, não basta apenas ir lá e falar, porque você está deixando passar a possibilidade do desembargador analisar com mais tranquilidade, com mais tempo e com mais profundidade a matéria. Mas como que você faz isso? Depois que você faz a sustentação? Não, você pode tentar fazer e modificar isso de forma antecipada. Como? Através dos memoriais.
Os memoriais é o que você vai falar lá. Você vai pontuar o teu recurso, as razões da tua sustentação oral, você vai pontuar toda a matéria, tudo que for de importante, você vai dispor em forma de memoriais. Eu sugiro no máximo 2 folhas, estourando 3, a menos que seja um caso gigantesco, mas de modo geral 2 páginas é suficiente, não precisa mais que isso. Você vai pontuar tudo que você considera assim, de mais relevante no seu processo, e você vai se dirigir ao gabinete desse desembargador e você vai despachar pessoalmente com ele. E você vai fazer uma mini sustentação oral antes do recurso. Você chega até o gabinete, você entrega o memorial e na hora da entrega você já fala para ele quais são as razões, por que você acha que o teu recurso deve ser julgado da forma que você pretende, por que o teu habeas corpus deve ter uma ordem ou liminar concedida, e você vai entregar para ele aquele memorial. Você vai fazer isso no relator, no primeiro e no segundo julgador. Então você vai entregar 3 memoriais, um em cada gabinete. Há desembargadores que têm uma certa restrição em receber o advogado em seus gabinetes. E isso nós sabemos que fere uma das prerrogativas do advogado, e eu sugiro que você insista um pouco com o assessor, explique para ele a real urgência do seu caso e por que você acha que a sua fala perante o desembargador ela deveria ser excepcionada. Ou seja, eu sugiro que você esgote esse direito, essa prerrogativa aí. Embora, se você levar a situação adiante, você vai despachar com ele de qualquer forma. Mas eu não sugiro. Eu sugiro que você converse apenas com o assessor e entregue os memoriais ao assessor. E, se for possível, você despachar e conversar diretamente com o desembargador, faça isso. Pois bem, isso você vai fazer normalmente uma semana antes, ou 3 ou 4 dias antes do dia do julgamento. Na sessão de julgamento, quando ele receber a sua pauta, normalmente eles já declaram na hora do julgamento: recebi os memoriais. Ou seja, ali eles já estão dizendo que já têm acesso ao conteúdo do processo, a tudo aquilo ali que você vai falar. Então, quando você fizer a sua sustentação oral, você já vai estar falando para quem já teve algum contato com a matéria. Essa dica, ela é de ouro, ela é pouquíssimo usada. Infelizmente, a maioria dos advogados não utiliza a sustentação oral por diversos motivos. Eu recomendo que você se desdobre para fazer uma boa sustentação oral, para falar bem em público, para expor a matéria com propriedade, com autoridade, com segurança, e você vai ver que os seus recursos terão resultados muito mais favoráveis do que se você simplesmente aguardar que o seu processo seja julgado e sem que você tenha se utilizado desse importante instrumento na busca de um resultado favorável. Fica a minha dica e até a próxima.